desculpa. Por que é que temos de fazer esta mudança? Bom, primeiro é preciso dizer que a radiodifusão, portanto, quer rádio e televisão, ao longo dos anos, foi sempre sujeito, digamos, de alterações. Em geral, a rádio e televisão muda pouco comparado com outras tecnologias similares. Portanto, se nós compararmos com telecomunicações, por exemplo. De tal modo que o último acordo que havia na rádio, para a nossa zona, era o acordo de Estocolmo, que era de 89. Portanto, estamos a dizer quando começam as primeiras discussões para a mudança, digamos, do padrão. Já passavam mais ou menos 20 anos. Né? Já passavam mais ou menos 20 anos. A situação anterior, porque na radiodifusão falamos basicamente de dois mídias. A rádio propriamente dita, que chamaríamos de radiodifusão sonora, e a radiodifusão televisiva, que é a que chamamos vulgarmente, digamos, televisão. O que nós encontramos, digamos, na televisão, sobretudo para a nossa região, era a utilização de sistemas dissimilares. A zona da Europa usava PAL e usava SECAM. A zona norte, de África, que são parte da região 1, aqui estamos a falar da região 1, nas regiões da ITU, que são diferentes, digamos, das regiões políticas que nós normalmente usamos. A parte norte de África, sobretudo aqueles países que tinham sido colonizados pela França, usavam SECAM. Ao longo, digamos, do nosso território, do nosso continente, à medida que se descia para o sul, encontrávamos PAL, PAL-B, G, PAL-I, PAL-M e PAL-DK. Só para dar um exemplo, o nosso vizinho sul-africano usava PAL-DK, quando nós usamos o BG. Então, já havia sistemas de televisão diferentes, mas era toda ela televisão analógica. Que no início foi um problema, mas ao longo do tempo a tecnologia, digamos, resolveu inventando receptores chamados multisistemas, que poderiam captar qualquer sistema. Mas, primeiro, havia necessidade de tentar uniformizar o máximo possível o padrão de televisão ou de radiodifusão usado nessas regiões. Também resultados das integrações que acontecem nas regiões. Por exemplo, sobretudo a Europa, que podemos dizer que é uma região muito integrada. Os movimentos de um sítio para o outro, a programação de um sítio para o outro. Então, quando há uma uniformização, digamos, é fácil. Mas também é um problema de que surgiram muitas mídias do que a capacidade do espectro estava disponível. Então, começávamos a ter, sobretudo já na Europa, situações em que já não se poderia abrir uma nova televisão, ou não se poderia abrir uma nova rádio, porque realmente não havia frequências disponíveis. Então, daí, a principal razão foi encontrar uma solução de ter economia de espectro. Então, para além das vantagens que a digitalização tem, portanto, para além do fato de que a digitalização ia trazer maior qualidade tanto do programa televisivo, assim como o programa sonoro. Portanto, por um lado temos questões de economia de espectro, uniformização, necessidade de uniformização por causa da integração regional que acontece, digamos, em vários países, e por outro lado a qualidade do próprio entretenimento, a qualidade tanto do som, assim como a qualidade, digamos, da imagem. Estas são as razões que ditaram a necessidade de mudar de radiodifusão analógica para a digital. Mas, assim, isso é um problema para nós, por exemplo, nós temos 4 canais de televisão e é pouco provável que apareçam muitos mais nacionais como tal. Isso é um problema nosso, digamos assim? Bom, poderíamos dizer o seguinte, que Moçambique não está ao nível do problema que Londres tinha, ou França tinha, ou Alemanha tinha, quando eles iniciaram com o processo, digamos, de necessidade de digitalização. Não estávamos lá. Mas há aqui o fato de eles estarem a mudar coloca em nós também obrigações. E são obrigações estruturais de tecnologia. Eu mesmo que, quer dizer, se for para colocar, digamos, de outra maneira, será que nós precisamos de ter em Moçambique agora um carro moderno? Porque não podemos ter o carro, digamos, de 1950? Os buracos que temos não há necessidade. E com os buracos que temos não há necessidade. Mas a primeira razão será que se nós comprarmos um carro de 50 não teríamos peças. Se nós quiséssemos peças, teríamos que encomendar as peças para serem fabricados especificamente, digamos, para nós. Então, seriam ainda mais caras porque não teríamos a economia de escala. Então, vamos dizer assim, os países africanos, ou os países, vamos dizer, que não têm o mesmo nível de desenvolvimento, o mesmo nível de
exigência em termos, digamos, de mídias, etc., nos outros sítios, acabam por terem que embarcar justamente porque os equipamentos que eles usam não são fabricados endogenamente, mas são importados, digamos, do exterior. Então, se eles querem continuar a fazer a televisão ou querem continuar a fazer a rádio, são obrigados a mudarem, porque senão podem continuar com o equipamento que têm, mas o dia que avariar, tem problemas de que não pode, mas já não são fabricadas peças para aquele equipamento, etc. Então, isto é o que nos obriga a acompanhar. Razões econômicas é que se nós tivéssemos uma linha nossa, digamos, de fabricar os nossos equipamentos, até poderíamos pensar que sim, mas mesmo aí, porque o nosso mercado é pequeno, não teríamos capacidade de ter equipamentos a um preço inferior ou a um preço comparável com aqueles que têm economia de escala. Então há aqui a questão, digamos, de economia de escala. Mas de alguma forma estamos a ser empurrados para uma mudança que nós poderíamos viver se calhar os próximos 10, 20, se calhar 30 anos sem grandes... Sim, posso dizer que sim, estamos empurrados, como estamos sendo empurrados em muitas outras coisas de forma inconsciente. Quer dizer, estamos sendo empurrados para usar os computadores, por exemplo. Por que é que nós precisamos dos computadores? Não, por que é que estamos a usar, digamos, a telefonia celular? Portanto, é verdade que o processo de discussão, para nós entrarmos, na verdade, os europeus que começaram com esta primeira discussão, eles já queriam ter acordado em 2002 o padrão, digamos, de radiodifusão digital. Este acordo acabou sendo feito só em 2006 a pedido dos próprios países, digamos, em via de desenvolvimento, neste caso os países africanos. Disseram que não, nós estamos na mesma região que vocês, em vez de vocês fazerem um acordo para vocês, queremos participar. E o processo foi de 2002 até 2006, porque atrasou-se 4 anos, que era justamente para permitir que todos os países africanos fizessem a replanificação, etc., das suas frequências, para poderem, digamos, ter um acordo, digamos, em conjunto. Então, podemos dizer que sim, inicialmente fomos empurrados, mas cada um assinou aquele acordo por vontade própria e por achar que realmente o acordo vai lhe beneficiar em termos, digamos, futuros. Claro, estamos a olhar em termos futuros. Em termos futuros. Agora, vale também dizer o seguinte, que quando se trata de mídia, televisão ou rádio, ou mesmo internet ou outras coisas, as ferramentas que se usam, as tecnologias, são as mesmas, quer um país seja desenvolvido ou não. Portanto, no fim dos fins, nós queremos receber aqui em Moçambique um programa, digamos, de um jogo de futebol que acontece em Lisboa em alta definição. Então, porque nós estamos lá, mas estamos a ver Inglaterra, estamos a ver Barcelona, estamos a ver... O Mundial já foi transmitido em alta definição. Já é alta definição, então também temos que mudar. Então, mesmo que nós não decretássemos um programa, aquelas pessoas que têm capacidade, digamos, de comprar os serviços, aos poucos iriam digitalizar os seus receptores ou a sua televisão. Se vais para a maior parte das casas aqui em Moçambique, vai encontrar já televisores de alta definição. Sim. Mas não é a maior parte. É uma parte ínfima, mas é um processo assim paulatino, digamos, de conversão. E estamos a falar de quando é que isto vai acontecer, quando é que vai ser desligada a televisão e a rádio analógica para passarmos a ter a digital. Okay. Em 2006, quando foi aprovado, digamos, o acordo em junho de 2006, foi concordado que até junho de 2015 já não devia haver nenhuma radiodifusão analógica em nenhum dos países da região 1, que são os países que são signatários, digamos, do acordo. Portanto, isso é o que está estabelecido. Os países, cada um deles, de forma soberana, vai determinando quando é que inicia a dupla iluminação e quando é que termina. Há alguns países que planificaram terminar antes deste 2015. Como Moçambique ainda não tomou essas decisões, ainda continuamos a usar esse junho de 2015 como sendo data limite. É importante explicar que o fato daquela ser data limite não quer dizer que dentro dos países não possa haver televisão analógica. Até pode haver. O que está a dizer o acordo é que se, por exemplo, estamos numa situação, sobretudo aquelas transmissões que têm situações de fronteira, se houver uma estação digital num território, por exemplo, anexo ao céu, e tu tens uma estação analógica deste lado, e houver uma interferência que parte do sistema